Olá, Henriene! Nesse vídeo a gente vai falar sobre DVT, que é a trombose venosa profunda. A gente já sabe que a trombose ela é causada por um coágulo que acomete normalmente os membros inferiores e podem acontecer em apenas um membro, que normalmente é até mais característico. E ela vai ter uma série de complicações se não for prevenida ou tratada após surgir, ok? Então, uma complicação que o Uniclex gosta muito de abordar é a embolia pulmonar, que é quando esse trombo ele se desloca até o pulmão. Mas pode ser que ele também se desloque para o cérebro, causando stroke, para o coração, causando um infarto agudo do miocárdio. Mas o Uniclex ele foca bastante na questão da embolia pulmonar, por ser algo mais comum. Então, quais são as causas? Uma das causas que estão relacionadas é o paciente que fica muito tempo sentado. Então, uma viagem longa de carro, avião, repouso ou gravidez, que também tem maior espessamento sanguíneo aí, também tem um risco maior. Paciente em cirurgias, por que cirurgias? Porque normalmente o paciente, quando faz uma cirurgia, ainda mais se for uma cirurgia grande, ele vai ficar em bed rest por um tempo, que é o descanso por um tempo. Então, se ele não for anticoagulado ou utilizar aquele device de compressão pneumática intermitente, ele pode desenvolver facilmente um trombo devido à estase venosa. Pílulas anticoncepcionais são conhecidas como risco importante para o desenvolvimento do DVT, hábito de fumar, diabetes, colesterol alto, que é a hiperlipidemia, e hipertensão. Existem 3 sinais clássicos no DVT que é importante a gente saber, que é a tríade de Virchow. Essa tríade ela está relacionada às 3 causas mais importantes para o desenvolvimento do DVT. A primeira delas é a hipercoagulabilidade do sangue, um sangue que tem a propensão de ficar um pouco mais engrossado. Então, caso de paciente com dedímero elevado, alguma doença que engrosse, entre aspas, esse sangue, já tem aí um componente da tríade de Virchow. A segunda é a estase venosa, como a gente viu lá na PAD, que é a doença arterial periférica. A estase venosa aumenta o risco justamente por conta do sangue ali parado e o risco de ele formar coágulo. E em terceiro, lesão na parede do vaso sanguíneo. Então, qualquer problema ali estrutural na parede do vaso pode também acabar desenvolvendo um clot. Então, quais serão os sinais e sintomas? É comum que seja um edema unilateral no tornozelo ou na perna, com calor e vermelhidão. Então, acontece um aumento da circunferência da panturrilha e mais de 2 centímetros ali, ou 0,8 polegadas de aumento. Então, é o que a gente considera quando a panturrilha está empastada. Então, pode acontecer febre baixa, de baixa intensidade, seguida de calafrios e depois febre alta. Dor localizada na perna inferior e área poplítea, ou inguinal, ou na parte inferior do abdômen, dependendo da veia envolvida. Se for uma veia alta, o paciente pode relatar dor na inguinal, ok? O sinal de Romans pode ou não ser positivo, mas a dor resulta da pressão na panturrilha. Esse teste de Romans envolve uma flexão passiva do pé do paciente, o que significa que normalmente o médico dobra o pé do paciente para cima, em direção à tíbia. Isso vai esticar ali as veias na panturrilha, e se o paciente relatar que está sentindo dor ou desconforto, é um sinal positivo, mas isso caiu um pouco por terra, não é muito utilizado, porque não é um diagnóstico fidedigno. Vale a gente saber dessa informação. Os pulsos periféricos podem ou não estar diminuídos a depender do nível de obstrução. Então, o diagnóstico ele vai acontecer ou por Doppler, que é bem comum, venografia, mas que utiliza iodo, então tem aquela série de cuidados, ver se o paciente não é alérgico, se ele for alérgico tem que fazer uma dessensibilização, se ele não é renal, porque a gente sabe que o iodo é nefrotóxico, então tem que avaliar a creatinina antes de fazer o exame, então tem uma série de cuidados, então por isso que o Doppler é muito comum. O dedímero, ele pode ser cobrado para poder ser feito, e se tiver elevado já é aí uma forma diagnóstica, tá? O dedímero ele é uma substância que pode ser medida no sangue e é usada principalmente como marcador de coagulação sanguínea. Então, ele é produzido durante a degradação lá de um produto de coagulação chamado fibrina.
E a fibrina é uma proteína que desempenha um papel fundamental na formação de coágulos sanguíneos. Então, em condições normais, os níveis de dedímero no nosso sangue são baixos. No entanto, em situações em que há um aumento da atividade de coagulação, como no risco de formação de coágulos, o nível de dedímero pode ficar aumentado. Então, vocês vão lembrar até que os pacientes com Covid, na época, um dos sinais e sintomatologia que o paciente apresentava era o dedímero elevado e o risco de clot. Então, o paciente com Covid tinha muito risco de clot por conta do dedímero elevado. E a gente sabe que existem outros tipos de doença que são também propensas a causar esse engrossamento do sangue e aí aumentar o risco de coágulo também. O tratamento, pessoal, vai ser o seguinte. Se o paciente já tiver o coágulo, ou seja, foi diagnosticado de fato de VT, o paciente tem trombose, tem um coágulo, o tratamento vai ser com os destruidores de coágulos, que são os clot buster, ok? Então, a gente chama de TPA, que é ou aminolase, ou alteplase, podem aparecer como esses nomes, enfim, trombolíticos, tá? Esses trombolíticos, a gente tem uma série de cuidados com eles, porque eles precisam ter muito cuidado antes da administração, ou seja, existem pré-requisitos que precisam ser seguidos antes da gente administrar esse trombolítico. E após administrar, também precisa haver alguns cuidados com eles, ok? Então, agora, se o paciente já foi tratado do coágulo e agora o que a gente quer é prevenir que o coágulo aconteça, aí a gente vai tratar com os anticoagulantes, que tem a varfarina e a heparina. A gente tem os antiplaquetários, que são clopidogrel, que é o Plavix, aspirina, clopidogrel acabou repetindo, né? E a gente tem o acróstico SHANT, que significa o quê? C de exercício de panturrilha, que é o calf, C de calf, de panturrilha, fazer exercício continuamente com a panturrilha, exercícios isométricos para poder movimentar ali e não deixar esse sangue entrar em estase. H de hidratação, U de deambulação, N de não sentado por muito tempo, carro, avião, repouso, e T de TED e SCD. Esse TED e SCD a gente vai usar depois da resolução do coágulo, que aqui embaixo tem a legendinha para vocês. O TED são aquelas meias antiembólicas e o SCD são o Sequential Compression Device, que são aqueles monitores que fazem compressão pneumática intermitente. É importante lembrar que a meia e esse dispositivo de compressão só pode ser utilizado após o coágulo. Não se pode usar meia nem compressor com o coágulo ali vigente, ativo, porque você tem risco de transportar esse coágulo e aí pode ir para o pulmão, que é o que a gente menos quer que aconteça, tá? E aí, quais vão ser as complicações do paciente que tem DVT? A gente vai tomar algumas precauções, principalmente de sangramento, por conta desse paciente que faz uso de trombolítico. Mas antes disso, eu quero falar sobre as complicações de embolia pulmonar. Se atentar para o paciente que se queixar de SOB, que é Shortness of Breath, e dor no peito. Se na questão aparecer para você que o paciente tem DVT, trombose e começou a se queixar de falta de ar e dor no peito, com quase todas as certezas do mundo, essa vai ser uma questão de priority, porque o paciente está evoluindo para uma embolia pulmonar. Então, façam esse link aí de complicação, porque é muito importante, tá? Além disso, a gente vai tomar todas as medidas de bleeding precautions, que são as medidas para evitar sangramento, tá? Então, quais vão ser as intervenções de enfermagem? Avaliar a necessidade de meios de compressão, se já está cabível ou não. Incentivar a mobilização precoce após cirurgias, bem como realizar exercícios regulares para as pernas, a fim de promover esse retorno venoso e aí acabar prevenindo o aparecimento de novos trombos. Monitorar os sinais de embolia. Monitorar os sinais de sangramento relacionado ao uso da heparina e da varfarina. Ficar atento aos antagonistas, ter disponíveis ali os antagonistas, que a gente vai ver na próxima aula. E obter os tempos de coagulação conforme prescritos, que são o PTT, que é o tempo de protrombina, o INR, porque é isso que vai medir
se a varfarina, se a heparina está ali no range terapêutico, ou se está abaixo ali do range terapêutico que precisa ser ajustado, ou se está acima e precisa ser diminuído, porque vai acabar causando risco de sangramento para o paciente, tá? Então, assim, DVT é uma doença simples da gente entender, mas ao mesmo tempo muito comum no NCLEX. Então, se dediquem a ela é importante. E não deixem de ver os próximos vídeos. Até lá!